Oi, quanto tempo a gente não se vê, hein? Fazem exatamente 30 e poucos dias que eu não posto vídeo aqui no canal. Vocês estavam preocupados, mandaram mensagem pra mim no Instagram, comentaram aqui no vídeo. Inclusive, agradeço a preocupação de vocês. Tá tudo certo, eu só tava de férias. Eu resolvi tirar um descanso aí depois da época da maratona. Eu precisava desse tempo pra ficar um pouquinho longe das redes sociais, pra descansar a cabeça, né? E foi muito bom, porque nesse meio tempo eu consegui ler bastante, eu consegui, então, preparar esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, que é um dos meus vídeos favoritos de fazer. Eu sempre amo demais esse projeto, que é lendo os livros favoritos dos criadores de conteúdo literário. Eu sempre fiz dos booktubers, mas esse ano eu resolvi expandir e também incluir nessa lista, então, os criadores do TikTok, do Instagram, de outras redes, né? E pra lista do vídeo de hoje, eu escolhi criadores que eu tenho um pouquinho mais de contato, que eu já troquei alguma ideia em algum evento bienal, sou um pouquinho mais próximo. Peguei pessoas também que não apareceram nos vídeos anteriores, que eu queria também conhecer um pouquinho melhor o perfil e os estilos de recomendações, de leituras. Infelizmente, não fiquem chateados, eu não consegui colocar todo mundo que eu queria colocar nesse vídeo, é fisicamente impossível. Tanto que dessa lista aqui, que são acho que 15, 20 criadores e livros, né, eu ainda tive que fazer uma peneira para selecionar 9 livros para ler e trazer para o vídeo de hoje, tá? Então vamos começar, eu vou compartilhar com vocês quem eu escolhi, qual livro essa pessoa recomenda e depois eu vou mostrar quais eu peneirei ali para ler para esse vídeo. O Paulo, obviamente, tinha que ser o livro que ele mais tem recomendado, que é O Rio que Me Corta por Dentro, que a gente já nem conhece mais como livro do próprio autor, né? A gente fala que é o livro do Paulo. De tanto que as meninas não param de falar desse livro. A Tamires, do Resenhando Sonhos, ela comentou aí num dos vídeos dela que o livro favorito dela desse ano até agora é o The Devils, do Joe Abercrombie, que é um livro que vai ser publicado aqui no Brasil muito em breve pela Aleph. Ele teve os direitos adquiridos pelo James Cameron também, vai ter produção em filme e tudo mais, tá um hype gigantesco em cima desse livro. A Kabuki já é mais da romantasia. Gente, Kabuki foi muito difícil, viu? Ou batalha espiritual fortíssima. Pra conseguir escolher um título do dela. Eu botei Quicksilver, mas eu já adianto, gente, que infelizmente Kabuki ficou de fora esse ano. Desculpa, Kabuki. Um beijo, te amo, mas não dá, fia. A Renieri do Palavras Radioativas tem muito recomendado o Ensaio de Despedida, que eu também achei interessante. O Cris Assunção, amorzinho da minha vida, ele tem um perfil bem diferente do meu também. Ele recomenda várias outras coisas ali que são fora da minha bolha, sendo muito sincero. Mas um dos livros que ele falou que eu tinha muito interesse é o Conclave. Já indo agora um pouquinho mais pro lado do TikTok, do Instagram, a gente tem a maravilhosa Ana Ju, e ela indicou um livro que, na verdade, figurou em várias outras listas de outros criadores. É um livro muito bem falado, muito bem recomendado, que é o Mentiras que Contamos. Esse livro tá em todos os lugares, né? Vocês sabem. O Alec, do Umbucaholic, a lista dele também foi muito difícil. O Alec, ele é muito de lua, né? Ele lê umas coisas aleatória do nada, mas eu selecionei da lista dele o Roda do Tempo, o primeiro livro, que não li para esse vídeo, já adianto para vocês, mas ele está num projetinho aí para eu ler logo em breve. Vem aí. Como falar em fantasia sem falar de Lorena Simili? Se vocês não conhecem esta menina maravilhosa, conheçam imediatamente. Ela também é muito fã de Brandon Sanderson, como eu, e ela indica o The Shadow of the Gods. O Shanahan, do Me Acabei de Ler, que também é um grande amigão aqui do canal, ele indicou, dentre outros livros ali, que vários do vídeo dele, inclusive, eu já li, mas ele indica As Malditas, que era um outro livro, acho que Parque das Irmãs Magníficas, alguma coisa assim. Ele mudou de nome, de capa, de tudo. Teve uma repaginada completa. Novamente, voltando pro Instagram, a gente tem a Carol Escreve, que eu tive o prazer de passar alguns dias com ela num evento que teve do Prime. Eu nunca tinha conversado com a Carol pessoalmente, assim, e eu tive um tempo muito bom ali de bater um papo com ela, e ela é uma pessoa maravilhosa. E das indicações dela, eu acabei pegando O Santo de Casa, do Stefano Volpe. É o meu segundo livro do autor, eu já tinha lido O Beijo do Rio, que eu achei mais ou menos. E eu quis dar essa segunda oportunidade, principalmente porque a sinopse desse livro é maravilhosa. O Lorenzi, mais conhecido como nosso Homem do Vinho, ele indica A Visita Cruel do Tempo, que também é um livro que tá na minha estante desde 2013, pelo amor de Deus. A Paula Alexandra, eu já comecei esse vídeo sabendo que eventualmente ia ter alguma coisa de romance ali no meio. E das indicações dela, então, eu peguei A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que era um livro que já tava na minha TBR, eu tava devendo ler pro Catarse, eu já tava prometendo esse livro há uns 2 anos já. O Thiago Neiva, eu tive que perguntar pra ele no direct, porque não encontrei nas redes dele, mas ele indicou um autor que eu tenho bastante interesse na leitura, que é o Riley Sager. Então, No Meio da Noite, esse livro acabou de ser publicado pela Intrínseca. Outro amorzinho do meu coração, Literaneto, a gente lê muita coisa parecida, vários da lista dele também eram livros de Brandon Sanderson, ou livros que eu já tinha lido, né? Então eu tive que perguntar pra ele qual você recomenda como o melhor livro desse ano até agora, e ele falou Como Arruinar um Casamento, que tá dando o que falar esse livro, hein? Muita gente amando, muita gente odiando.
lendo o meu grande nenenzinho do meu coração, livros da Lud. Eu também perguntei pra ela e ela me recomendou A Melodia da Água, dentre outros títulos, né? Mas esse aí é um dos que eu tinha mais interesse em ler. O Thiago Valente, esse eu acho que eu peguei naquela trend do livro 6 estrelas, sabe? Que tava rolando lá pelo Instagram. Eu não lembro se era especificamente 6 estrelas ou 5, mas era um livro que já tava no meu radar, eu queria muito ler, que é O Jogo dos Desejos. O Nicolas, do Estante que Fala, também a gente tem um perfil muito próximo, eu gosto muito dele como pessoa, mas eu também admiro bastante o conteúdo dele, também é super leitor de Brandon Sanderson. Então, no vídeo dele, eu acho que eu já li quase tudo que ele falou. Então, eu tive que perguntar pra ele no Zap Zap mesmo, e ele me indicou o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. A nossa nova mamãe do Booktube, Bárbara Sá, no vídeo de melhores do ano dela até agora, figurou O Cabeça do Santo, que também é um livro que me assombra de tanto que eu tô enrolando pra ler ele, e eu finalmente li, tá? Já adianto também. O próximo criador, que eu também conhecia mais do Instagram, do TikTok, eu acabei conhecendo pessoalmente esse ano na Bienal, fiquei muito surpreso o quão querido ele é, um amorzinho de pessoa, muito mais do que eu esperava que fosse, que é o Luiz Teles, e ele gosta bastante de Frida. Outra batalha espiritual fortíssima. Das indicações dele ali, do que eu não tinha lido ainda, eu peguei o As Sete Chaves. A nossa querida Mira também, ela indicou uma trilogia ali de sci-fi, que ela é, na verdade, é uma trilogia, mas aqui foi publicado dentro de um livro só, que é o Pint. É um outro livro que estava há muito tempo na minha lista, todo mundo fala horrores de bem desse livro. Nossa nova estrela em ascensão, Brandon Reeds, que vocês, acho que alguns de vocês já conhecem. Ele indica bastante o Zodiac Academy, que é, assim, uma série gigantesca de farofa com os livros desse tamanho, que eu confesso que eu tenho interesse na leitura, mas também, infelizmente, não foi pra esse vídeo. E pra gente encerrar, tem a Ju, que era Ju em Books, mas agora tá Ju Batastini. Não sei se o nome anterior foi velado, não está mais entre nós, mas a Ju também, assim como o Cris, ultimamente ela tem um perfil um pouquinho mais diferente de leitura do meu, mas de uma das indicações que ela fez, acho que foi na tag dos 50%, especificamente quando eu falar ali de continuação de série, ela indicou o Reino de Intrigas, de uma série da Tahari Mafia que eu quero muito, muito ler. Inicialmente uma trilogia, agora já são 5 livros, sei lá quantos. Também essa autora, vou te falar que putaria que ela tem com série, hein? Mas enfim, essa foi a pré-seleção que eu fiz dos livros que me interessaram, das indicações desses criadores de conteúdo. E pro vídeo de hoje, então, eu fiz a seleção dos seguintes livros: O Rio que Me Corta por Dentro, The Devils, O Mentiras que Contamos, O The Shadow of the Gods, O Santo de Casa, A Serpente e as Asas Feitas de Noite, Como Arruinar um Casamento, O Jogo dos Desejos e A Cabeça do Santo. No total, foram 9 livros e vamos começar. Vamos falar sobre a leitura desses aqui. Desses 9 livros, eu já vou adiantar, não sou eu, não é um vídeo do Geek Freak se eu não abandonar pelo menos um livro, né? Se algum livro não funcionar pra mim. E nessa TBR em específico, tiveram 2 livros que eu abandonei e eu vou começar por eles, tá? E, na verdade, um deles foi um caso muito à parte, não foi um abandono porque eu não tava gostando, mas foi por um motivo específico. Eu tô falando do The Shadow of the Gods, do John Gwynne. Gente, esse livro ele é centrado em mitologia nórdica, e nessa história os deuses eles brigaram até a extinção, até um matar o outro, deixou a terra toda devastada, cheia de ossos ali, né? E a humanidade vive em cima dessa terra. Eles têm um nome específico que eu esqueci agora, e a gente acompanha alguns personagens, cada um tem alguns seus objetivos específicos ali, são vários pontos de vista diferentes, e é uma história que vai misturar batalha, magia, política, toda aquela coisa que a gente gosta na fantasia. E por que que eu não consegui seguir com esse livro? Eu li mais ou menos ali umas 100 e poucas páginas. Gente, eu estava amando esse livro, mas eu achei ele muito difícil em inglês. Eu peidei, eu não consegui continuar. Na verdade, assim, não vou dizer que eu não estava entendendo, eu estava conseguindo compreender. Sabe quando você pega o grosso da história? Mas o autor, ele usa muito termo da mitologia nórdica, ele usa muito termo de ferramentas e coisas ali da época, e ele também escreve pra você entrar justamente no clima do livro, o inglês um pouquinho antigo em alguns momentos, o que eu acho muito difícil. Então eu tava lendo, eu tava pegando ali, acompanhando a história, mas eu tava perdendo muitas palavras, eu tava perdendo muitas descrições, o que é muito importante porque é um livro bem atmosférico, ele descreve muito bem, você é imediatamente inserido ali, é bem imersivo, sabe? Então eu resolvi parar, porque a Trama vai publicar esse livro, ele já tá chegando, logo logo ele tá em pré-venda, esse ano ainda. Então eu quero aproveitar com todo o meu coração, porque eu sei que é um livro que eu vou amar, eu sei que é um livro que vai ser 5 estrelas favoritado, e eu quero aproveitar da forma correta. Então eu vou ler ele em português quando sair. Admiro muito a Lorena por ter conseguido
ler esse livro aqui, tá? Assim, também não é um terror de difícil, mas é isso que eu falei pra vocês, eu não queria ter uma experiência incompleta. Aí, o segundo livro que eu não consegui tancar, mas esse é porque realmente, gente, muito ruim, hein? Putz, A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse aqui é o primeiro de uma duologia, mas essa autora escreveu outros livros nesse universo, tem vários spin-offs ali, outras duologias, com essa capa horrorosa que parece uma capa de IA, com esse título que parece que sorteou as palavras de fantasia. Aqui a gente vai acompanhar a Oraya, e ela é uma humana, mas ela é filha adotiva do rei dos vampiros ali, desse clã do Nascidos da Noite. Também sorteando palavras genéricas de fantasia, né? E a gente inicia essa história sabendo que ela vai participar desse torneio, dessa competição chamada Kejari. Mas ela não vai participar com os humanos, vai ser ela de humana ali contra outros vampiros mega poderosos e fortes, né? Então ela vai ter esse desafio a mais de conseguir vencer os vampiros. Então ela começa, ela é jogada ali no meio desse torneio, desse desafio, e logo ela se alia a um rival misterioso, que obviamente é o cara sarado, bonito, gostoso, né? Enfim. É uma romantasia, então vai ter aquele clichêzão ali. Bom, vamos lá. O que eu notei nesse livro é que ele tem uma técnica de narrativa um pouco pobre. Uma coisa que me incomodou, me chamou a atenção muito logo ali no começo, é que a gente abre esse livro com a protagonista fazendo um monólogo pra gente de como é o universo onde eles vivem. Tipo, explicando o universo, fazendo aquele infodump, né? Só que é um livro contado em primeira pessoa. Então parece que ela tá fazendo um monólogo pra ela mesma. E sempre me incomodou isso, porque não faz sentido nenhum você explicar pra você mesmo o universo onde você vive. E nem é um universo complexo, tá? É muito fácil de entender, mas eu acho que ele poderia apresentar, abrir essa história pra gente de outras formas muito melhores. E a partir daí, eu fui percebendo que esse é um defeito que se repete bastante ali no livro, onde muito é contado e pouco é mostrado. E a escrita também tem um tom que não casa muito com o tipo de história que ela quer contar. E isso distrai muito. Eu senti que ele não tem aquela finesse que a fantasia pede, sabe? Eu achei ele muito moderno. Isso faz com que ele pareça muito mais, na verdade, um cenário de fantasia urbana, paranormal, muito mais moderno, com linguagem e cenários mais atuais, quando na verdade ele não é, tá? A gente tá falando de vampiros milenários ali. Então essa escrita meio Gen Z, eu acho que não funciona muito. Fora que a autora, ela tem umas repetições que distraem pra caramba. Tipo, uma coisa que me incomodou, gente, que eu achei que era coisa da minha cabeça, tá? Eu achei que eu tava fazendo mimimi. Mas depois eu fui pesquisar se mais alguém se sentiu assim, e eu encontrei outras pessoas que se incomodaram. Por exemplo, ela fala porra toda hora. Eu pesquisei no e-book, porque eu tinha um e-book desse livro também. Gente, tem mais de 250 vezes. Isso pra mim, inserido no contexto das frases, tá? Na forma como ela usa essa palavra, fica muito juvenil, fica muito bobo. Sabe quando dá aquela sensação que alguma coisa não tá batendo? Outra coisa que não bate, por exemplo, o tom da narrativa da protagonista na cabeça dela, tipo quando ela tá narrando a história pra gente, e a forma como ela fala nos diálogos com outros personagens não parece a mesma pessoa. Tudo isso foram pequenas distrações, sabe? Eu não consegui entrar dentro da história porque eu sempre tava me distraindo com alguma coisa na escrita que tava me incomodando. E tem, assim, momentos muito cringes, tipo, ai, nossa, tem uma hora que ela fala assim, eu trombei com uma parede. Ai, não, quando eu vi não era uma parede, era o peitoral duro de algum vampiro, sabe? Aí quando eu percebi, na real, que a dinâmica ia ser justamente essa coisa dos caras musculosos, dos vampiros fortes, intimidadores, que agem muito daquela forma de personagem masculino, de apoiado no batente da parede, assim. Aí eu fiquei... E também outra coisa que eu detesto, que o grupo dos vampiros ali é muito treta de gente gostosa, sabe? Grupinho de gente padrão, de Joshes e Ambers. Foi nesse momento, assim, que eu comecei a ver que realmente não ia ser pra mim. Até tava intrigado no desafio, no torneio ali, mas não o suficiente pra continuar. E também eu percebo que eu estraguei muita fantasia pra mim, porque eu tô muito acostumado com universos mais complexos, universos mais bem detalhados. Quando eu me deparo com um mundo desse, que assim, gente, não é necessariamente fraco o mundo que ela criou, mas é um pouco simples demais, é um pouco genérico, sem graça. É aquela coisa, assim como o título, é palavras de fantasia sorteadas e colocadas juntas. Eu não consegui me conectar com os personagens. Eu vi uma resenha, que eu vou até ler o que a pessoa falou, porque eu achei perfeita a forma como ela colocou. Que os personagens parecem uma coleção de traços de personalidade separados um tanto pra cada um. Tipo, você vai ter esses traços de personalidade, você esse, e eles não parecem de fato pessoas com essas características. E que a autora, mais uma vez aquela coisa do contar e não mostrar, parece que ela tá contando a história dos personagens em vez de deixar eles falarem por eles mesmos. A protagonista também é aquele recorte de qualquer outra protagonista de fantasia. É a famosa garota bonita com uma adaga, sabe? Enfim, gente, não
curti, não gostei. Eu abandonei, nem dei nota, mas eu acho que eu daria uma estrela e meia, sei lá. Vamos já tirar as fantasias do caminho, então vamos falar da outra fantasia, que é o The Devils, do Joe Abercrombie. Como eu mencionei pra vocês, esse aqui tá chegando pela Aleph. Eu acho que não só esse, mas a Aleph vai lançar a trilogia da Primeira Lei também. Vai ter um box aí, eu não sei quando vem esses livros, tá? Esse aqui tava gerando muito burburinho. Gente, olha esse livro, ele é muito lindo, ele tem ilustrações, ele tem coisa. Eu não sei se a gente vai ter isso na nossa edição também. E o que se sabe sobre o Joe Abercrombie é que o povo fala que ele é o rei do Grim Dark, que é aquela fantasia mais dark mesmo, mais pesadona, mais sangrenta, violenta, com tripa voando a cada página, que ele faz isso muito bem, que ele faz muitas dessas coisas das tretas políticas, e foi isso que eu fui esperando nesse livro. E ele não é, tá? Inclusive o próprio Joe Abercrombie, isso eu descobri depois que eu li, né? Ele coloca esse livro na categoria do jovem adulto, do YA, e faz muito sentido, agora tendo lido. Infelizmente, eu sei que a Tami falou que é o melhor livro do ano dela, mas eu acho que eu fui com tanta expectativa que ele não funcionou pra mim também. Eu não curti, assim, eu não odiei o livro, achei um 3 estrelas, achei ele ali no meio. Aqui a gente tem uma Europa alternativa, altamente influenciada e comandada pela igreja, e essa igreja inclusive tem uma tretinha rolando ali entre a leste e a oeste, se eu não me engano. Essa história abre com um rapaz chamado Irmão Dias. Ele era um monge e ele foi convocado pela igreja ali para ter um novo papel dentro da congregação deles. E ele não sabe ainda qual que é esse papel. Chega lá, ele vai descobrir que a igreja quer que ele pastoreie, que ele seja o vigário, né, pastor mesmo, de um novo rebanho. Só que não são pessoas humanas, são seres sobrenaturais, que é algo visto na sociedade ali pela igreja como demônios, né, os The Devils. Eles são, na verdade, usados pelo lado inimigo para matar as pessoas, para combater a igreja. Só que a igreja, ela é tipo assim, meio hipócrita, sabe? Eles têm ali no subsolo, escondido, os seus próprios seres sobrenaturais para usarem em missões sempre que eles precisarem de alguma coisa. Então, o Irmão Dias, ele vai ser encarregado de cuidar desses seres sobrenaturais, que tem tipo um bruxo, tem um vampiro, tem uma elfa. É muito aquele meme do travesti, anã, bad boy, costureiro e uma kitnet. É exatamente isso. E a missão que o Irmão Dias vai receber da igreja junto com esses seres é escoltar uma criança lá, uma adolescente, uma menina. Era até então uma garota de rua e ela recentemente descobriu que na verdade ela é herdeira do trono. Ela é uma princesa perdida, esquecida aí por muitos anos. Então eles vão meio que numa road trip, nessa viagem de ponto A a ponto B. Acho que o destino final deles é Troia. E eles têm que levar essa princesa até o trono e não pode deixar nada acontecer com ela, e vão ser atacados no meio do caminho por gente que quer matar a princesa, gente que quer destruir. E é basicamente isso. Mais uma vez, não é nada do que eu tava imaginando, tá? Eu não sabia nem a sinopse desse livro. Na verdade, eu estava com expectativas em relação ao estilo do autor. E eu fiquei, na verdade, quando eu comecei a ler, positivamente surpreso com a escrita do Joe Abercrombie, que ela realmente é muito boa. Eu fui imediatamente sugado pelo estilo dele. Ele tem, especificamente aqui, eu não sei se outros livros dele são assim, eu não li, eu não posso afirmar, mas ele derrama, pinga das páginas o tempo todo, sarcasmo, um bom senso de humor e muita personalidade. Eu acho que isso é inegável. A escrita dele tem personalidade. É na forma incrível de contar, de conduzir, de fazer os personagens interagirem entre si, os diálogos. E ele também é excelente em criar atmosfera. Quando a gente começa ali no primeiro capítulo, não sei se é o primeiro capítulo ou prólogo, que a gente é apresentado essa cidade, acho que tá tendo até uma procissão ali de algum evento da igreja. Nossa, você se vê lá, você se sente imediatamente nessa Europa antiga. Você consegue entender o tom, a vibe, o visual que ele quer dar pra história. Você não precisa dessas ilustrações pra você entender, sabe? Eu gostei muito desse quadro de personagens. Eu acho que eles são todos muito diferentões, todos muito únicos. Eles todos têm peculiaridades. Todo mundo é um pouquinho bobalhão. Eu acho que a narrativa por si só, ela brinca muito, sabe? Com essa coisa do cenário e da situação um pouquinho mais sombria, só que não se levando muito a sério, meio no tom do humor. Aí que a gente entra na grande questão desse livro, o grande problema. Eu acho que ele é muito humor e piadas demais. É tipo muito além da conta. Eu esperava eventualmente algum tiquinho de seriedade, o que a gente vai ter mais pro final. E é triste porque ao mesmo tempo é interessante a forma como ele faz. Os pensamentos, as formas de falar, as interações, tudo ele mistura esse engraçado com palavrão, com ironia. Eu tava falando dos personagens, por exemplo, a gente tem esse bruxo que ele é um cara muito frustrado na vida, ele fica xingando os outros mentalmente. A gente tem esse padre, esse Irmão Dias, que é meio cagão. Tem uma mulher que é uma loba tarada. Então, assim, são cores
muito bem-vindas na história. Só que eu acho que aqui ele peca pelo exagero. Chegou na segunda, eu lembro que foi exatamente quando acabou a parte 1, foi começar a parte 2, eu já tava um pouquinho esgotado, mentalmente exausto desse tom cômico. E também a história por si só, eu achei que ela se arrasta demais, eu achei que não acontece muita coisa. Grande parte do livro, eu acho que ele vai ficar mais diferentão e ter coisas políticas assim, nesse finalzinho aqui da história. Na parte 3, mais ou menos, acho que é um tanto assim. Até ali é basicamente, como eu disse, uma road trip, tá? É indo do ponto A ao ponto B. Então eles vão pra uma cidade, daí tem uma cena de batalha. Tem algum vilão que aparece ali, tem uma batalha sangrenta, tudo mais, beleza. Aí terminou ali, eles vão pro próximo ponto, pra próxima cidade. É um negócio bem videogame, assim, sabe? Ficar indo nos pontinhos e resgatando algumas coisas. Tem uma hora que eles precisam até, tipo, a missão de vocês agora é entrar naquela mansão e resgatar, não sei o que, eu não lembro agora. E pra mim, a expectativa dessa coisa mais dark, eu acabei descobrindo que o livro, na verdade, ele é muito mais nessa coisa do cozy, do aconchegante, e desses personagens que no começo eles estão indo meio como prisioneiros, meio que obrigados aí nessa jornada, mas eventualmente eles vão se tornando uma família, eles vão se aproximando um do outro, eles vão começar a fazer essa missão porque eles querem ajudar, porque eles querem estar nessa missão, e a coisa da obrigação acaba caindo por terra. Mas como eu disse, quando termina essa road trip, essa última parte do livro eu amei. Foi muito, muito boa mesmo. E ele é o primeiro livro de uma série, tá? Então, eu ainda estou em dúvida sobre o que fazer em relação a The Devils, não sei se eu vou continuar. Vou deixar o tempo dizer, né? Muitas vezes eu preciso que o livro fique ali comigo, se assente por alguns dias, mas por enquanto eu não consigo tirar conclusões. Aí então eu li O Santo de Casa, do Stefano Volpe. Eu mencionei pra vocês que eu amei a sinopse desse livro porque é justamente o seguinte: são 3 irmãos que eles se reúnem pra organizar o funeral do pai deles. E esse pai morreu de uma forma trágica, acho que é uma onça que meio que estraçalhou ele, assim, sabe? A cidade tá muito comovida, tá todo mundo devastado, eles estão se reunindo ali pra fazer o melhor velório e enterro possível, todo mundo sentindo muito pela perda desse cara que era muito amado pela cidade. Só que a gente descobre que, na verdade, esse pai, esse homem, ele era um monstro dentro de casa, batia na mulher, xingava os filhos, traumatizava todo mundo ali dentro daquela casa, e ele deixou essa família destruída pela violência, pela opressão, e basicamente, né, saía da porta de casa e era o santinho da cidade, todo mundo, tipo, político, assim, sabe, todo mundo amava. E aí fica esse grande peso da história, o que a sinopse propõe pra gente é como ficar de luto por uma pessoa que você odiava, né, e isso eu achei, nossa, quando eu vi isso na sinopse eu fiquei, já me arrepiei aqui. O que me surpreendeu nesse livro foi a forma como, aos poucos, ele foi destrinchando as minúcias dessa família. Ele não é um livro totalmente linear, tem vezes que ele volta, tem vezes que ele tá no presente, você precisa prestar muita atenção, inclusive, pra você sacar ali os tempos, mas aos poucos você vai conhecendo melhor a relação desses irmãos entre si. A mãe também é uma personagem muito presente, muito impactante. Esses momentos de flashes de vivências passadas, acho que até foram os meus momentos favoritos na história, porque eles carregam muito peso emocional, eles explicam muita coisa, porque os personagens agem de certa forma no presente, sabe? Ele constrói também muito dessa família em poucas palavras em alguns momentos. Só que esse livro, ele tem uma escolha estética na forma de contar. Eu só consigo pensar em Sally Rooney, ou até um Saramago de vez em quando, que é aquela coisa que o texto ele é meio corridão, onde os diálogos eles são inseridos no meio dos parágrafos ali mesmo. Não tem travessão, não tem aspas, é tudo um texto só. Não é necessariamente um fluxo de consciência, mas ele... Enfim, Sally Rooney eu acho que é uma forma de explicar muito mais rápida, muito mais fácil. Pra mim, eu ainda não encontrei nenhum livro que é escrito dessa forma que justifica ele ser dessa forma, ou que usa isso em prol da narrativa, além de só ser um pouquinho diferentão, assim, sabe? O que eu também achei aqui, eu acho que eu gostei muito da narrativa em si, mas eu não vi muito propósito em ser escrito dessa forma, pra ser muito sincero, porque o texto aqui, ele é muito cheio de dor, e essa dor, ela é o tempo todo uma ferida aberta na página, sabe? Ainda com fraseamentos poéticos ali, que ele evoca bastante sentimento. Não é um livro de muitos acontecimentos, no final das contas, né? É um livro de construção de personagens, de pequenos detalhes que vão costurando essa família. O que eu achei muito legal também é que os irmãos, eles são muito diferentes entre si. A mãe, especificamente, né, que eu mencionei, eu acho que foi a minha personagem favorita, mas as características dela é quase como se ela tivesse amortecida e endurecida por toda, né, de toda a violência, de toda a opressão. E agora, nesse presente, ela é o que
que mais exemplifica essa frase, né? Como você perdoar e como você ficar de luto por alguém que você odiava. Isso é muito visto nesse personagem da mãe. Obviamente, a gente vai ter vislumbre de como foi esse cara, então tem algumas cenas mais tensas ali, do abuso dele com a família. São cenas esporádicas, mas que você quer ler meio assim, sabe? Gente, tem momentos que você quase não quer olhar pra página. Eu sinto que eu demorei um pouco pra entrar na vibe do livro. É um livro super curtinho, tá? Ele tem 190 páginas. E apesar dele ser um livro muito incrível por si só, também não era aquele livro que me instigava a voltar pra ele. Sabe quando, tipo, enquanto você tá lendo, mas quando você para, você não sente aquela vontade de voltar. Eu acho que um pouco pelo peso, eu senti que era uma leitura que ela ia me cansando mais do que o comum, mas não porque o livro em si é cansativo, mas também porque eu acho que ele não é um livro pra ser devorado da forma convencional que a gente lê. Ah, é 190 páginas, vou sentar pra ler em um dia, sabe? Eu acho que é um livro que você precisa ler e processar, e aos poucos, porque ele é muito puxado na melancolia. Eu acho que é isso que não me deixava voltar pra ele com frequência, porque era muito... Você fica emocionalmente desgastado enquanto você tá lendo, ele puxa pra baixo, sabe? Mas, assim, comparado com O Beijo do Rio, que é o outro livro do autor, esse aqui eu acho que é infinitamente melhor. Então estou feliz que eu li Santo de Casa. Aí vamos falar de outro livro curtinho também, que é o Mentiras que Contamos, do Philippe Besson. Esse livro eu não aguentava mais ver na tela do meu celular, em todas as redes sociais, todo mundo falando sobre ele. E eu acho que o hype dele é muito válido, é muito real. Aqui a gente conhece a história do Philippe. Eu não sei se é o próprio autor, tipo, se é um livro autobiográfico. Eu não parei pra pensar nisso, né? Porque agora que eu tô vendo que o protagonista chama Felipe e o nome do autor é Felipe. Enfim, ele começa dando uma entrevista sobre o seu livro novo e ele tá falando com essa jornalista ali, né? E ele meio que vê de relance um menino passar e ele reconhece esse menino, um rapaz que ele parece ter alguma história com ele, né? Então ele para toda a entrevista ali, ele sai correndo atrás desse menino, ele bate no ombro, a hora que a pessoa vira, acaba o capítulo. E a gente volta no passado, lá na adolescência dele, pra gente conhecer quem é essa pessoa, qual foi a importância na vida dele, qual que é a relação desses dois, e a gente vai descobrir, na verdade, que esse foi o primeiro e grande amor do protagonista, que é esse rapaz chamado Thomas. E isso aconteceu por volta dos anos 80, então era um período um pouco mais complicado, né? Eles tinham que fazer isso às escondidas, eles vão ter muita luta de sentimento, batalhar sempre com os sentimentos por causa disso, né? Todas as dores envolvidas, tanto as dores particulares de cada personagem, como isso vai se derramar um no outro. E eles também sabem que, na verdade, isso é temporário, vai acabar as aulas ali, um vai pra faculdade, um vai pra não sei aonde, eles vão acabar se separando eventualmente. Então já é um relacionamento com prazo de validade, sabe? O que também machuca bastante esses personagens. É aquele livro que, assim, só pela sinopse, gente, você já sabe que ele vai ser triste. E ele realmente é. É aquele livro que te deixa com um caroção desse tamanho na garganta depois que você termina de ler. É um estilo de escrita bem diferente. Ele tem essa coisa de não ter muito diálogo demais e contando o que aconteceu, o que normalmente não funciona pra mim, mas aqui funcionou. Eu gostei muito do estilo do autor. Demorou um pouquinho, mas eventualmente eu entrei bastante nessa história. Eu ouvi junto com o audiobook dele que tem na Audible em português. Maravilhoso esse audiobook, hein? Você quer uma indicação, é super curtinho. Você ouvir lavando uma louça, fazendo academia, eu ouvi caminhando. Maravilhoso, tá? Super recomendo. Mas ele também foi me deixando, assim como o Santo de Casa, aquela coisa melancólica, aquela dorzinha no peito, de um jeito um pouquinho diferente. Existem livros hoje em dia, né? Eu só consigo pensar o Nadando no Escuro, que é essa categoria de livro de gay triste, que tá na adolescência, que tem essa primeira paixão muito forte. Se a gente parar pra pensar na base da história ali, é muito parecido com Nadando no Escuro, né? Então eu acho que dentro desse gênero é o que se espera do livro, tá? Ele entrega justamente tudo que você quer ler nesse tipo de história. E também tem muitos aspectos relacionáveis também, todo esse rolê de se apaixonar adolescente, né, do seu primeiro amor e tudo mais. Principalmente nesse caso aqui em específico, né, acho que muitos de vocês devem ter passado por isso, que é você se apaixonar por uma pessoa emocionalmente indisponível, que tem certas dores, inseguranças e questões, e isso vai influenciar o relacionamento. Uma pessoa que não sabe como se dar, sendo que ela nunca teve, sabe esse negócio? E por causa disso se torna uma pessoa um pouquinho mais fechada, tem aquele toquinho de que talvez seja um relacionamento meio abusivo, sabe? Meio tóxico, que ao mesmo tempo é muito fogoso, né? Porque eles querem muito estar juntos ali, mas também é algo que, por mais que eles queiram estar juntos, cada vez que eles estão juntos, cada um sai mais machucado de quando eles chegaram ali. Principalmente o Felipe, que a gente tá no ponto de vista dele, a gente fica vendo, assim, é desesperador o quanto ele tá se matando por migalhas desse outro menino, que também é algo muito relacionável. E aí que a gente chega no cerne da mensagem ali, que é sobre as mentiras que nós contamos pra nós mesmos, da incapacidade, às
às vezes, da gente se reconciliar com a nossa própria essência e de tentar constantemente viver uma vida de negação sobre si mesmo. Fala sobre pessoas que não se arriscam a se entender, a se conhecer. O próprio livro diz que talvez estejam perturbados, desorientados, perdidos. Ele vai mostrar pra gente quais as consequências de você viver uma vida inteira assim, de você nunca se reconciliar consigo mesmo. Eu acho que o que mais machuca no fim dessa história é justamente isso. Todas as coisas que estão ali no silêncio, sabe? Nas palavras que não foram ditas, nas entrelinhas entre esses dois personagens. E até as atitudes que isso acarreta de um personagem, um dos lados ali, acabar sendo babaca. O autor acaba desenvolvendo bastante, dando uma profundidade no livro desse tamanhozinho assim, que me surpreendeu bastante, que eu não esperava. Eu apreciei muito a forma como ele contou essa história. É muito cru, é muito bruto, assim, é muito honesto, mas também é muito doloroso, tá? É um doloroso direto. Aquela flechada, sabe? Muito bom, gente, adorei. Muito boa recomendação mesmo. Aí a gente vai para ele, o grande, o maioral, a cabeça do santo. Que vocês tanto falavam pra eu ler. Na verdade, assim, vocês não falavam nada. Eu que ficava me cobrando, porque esse aqui também entrou numa lista de livros favoritos de vocês, quando eu fiz um projetinho lá, que ia ler os favoritos dos inscritos. Eu acabei não lendo esse aqui na época. Ele foi adiado mais uma vez. Gente, eu não sei porque eu demorei tanto. Eu acho que teve uma vez que eu tentei ler ele e eu tava muito desnorteado. Eu li, tipo, umas 2 páginas, não entendi nada. Eu falei, ai meu Deus, vai ser difícil. Nossa, eu não poderia estar mais enganado. Esse livro vai falar sobre o Samuel. A mãe dele, antes de morrer, deixou um último pedido, que ele fosse pra essa cidade que é, deixa eu ver minha colinha aqui, Juazeiro do Norte, pra encontrar a avó, que mora lá, e também pra conhecer o pai, que ele nunca conheceu. O pai foi embora quando ele era muito pequeno. Ele vai fazer essa jornada, só que ele vai a pé. Ele vai passar pelo sertão do Ceará ali, muitos quilômetros a pé. Ele vai chegar todo estrupiado nessa cidade. Ele até fala assim, meio que parecendo um morador de rua mesmo. Ele não tem onde ficar, ninguém quer acolher ele, ninguém quer ajudar, justamente por causa da aparência dele depois de muito tempo. Aí ele resolve procurar abrigo dentro da cabeça de uma estátua de um santo bem grandona assim, né? Essa estátua quebrou, a cabeça caiu e a cabeça é oca. Aí ele se esconde ali dentro, se protege e ali vira a casinha dele. Só que dentro dessa cabeça do santo, ele começa a ouvir vozes. Ele percebe que são orações das mulheres ali da cidade para esse santo, que é o Santo Antônio. Eu acho que é alguma coisa casamenteira, né? Eu estou muito por fora disso. E nessas orações, essas mulheres estão pedindo ajuda com amor. Algumas já até sabem qual rapaz elas querem, então elas pedem ajuda para Santo Antônio para juntar os dois. E ele, sabendo dos desejos de cada mulher ali, ele vai meio que virar um casamenteiro. Ele vai tentar juntar esses casais. Na primeira vez que ele tenta, dá muito certo. Esse casal se junta e parece que aconteceu de forma sobrenatural. Parece realmente que foi o santo. E isso acaba no jornal. Isso acaba ganhando muita fama, acaba atraindo muitos turistas ali pra cidade. A cidade fica muito famosa por causa da cabeça do santo. Só que, ao mesmo tempo, tem muita atenção virada ali pra cidade. Eles começam a fazer comércio ali, gente. Começa a vender coisa ali perto da estátua do santo. A igreja fica muito popular. Mas nem todo mundo ali naquela cidade tá feliz. Tem muita gente que quer que esse cara vaze dali. E no meio de tudo isso também, uma das vozes que ele ouve, que ele meio que se apaixona assim por essa voz, é uma mulher que todo dia, no mesmo horário, ela canta em vez dela rezar. Ele é apaixonado pela voz dela, é uma voz muito bonita. Ele também vai tentar descobrir quem que é essa pessoa, né? Eu comecei muito cético, né? Como eu disse pra vocês, foi a minha segunda tentativa com esse livro. Eu tava, ai meu Deus, será que não vai encaixar? Gente, quando encaixou, pensa no encaixe. Principalmente quando eu comecei a me conectar um pouquinho mais com a forma como a Socorro Roscioli escreve. Ele tem um tom muito leve, muito bem humorado. Em alguns momentos, ele me lembrou muito Auto da Compadecida. Ele tem muito essa vibe, assim, divertida, sabe? Eu gostei muito do trabalho da autora em relação ao realismo mágico, que é um elemento que eu amo demais. Que ao mesmo tempo ele é escancarado, né? Com essa premissa do rapaz ouvindo as vozes e tudo mais. É um elemento meio mágico, né? Mas às vezes também ele é sutil, com coisas que acontecem ali na história que você se pergunta, será que realmente não teve um empurrãozinho ali do sobrenatural, do divino? E esses toquinhos de realismo mágico, gente, dão um brilho pra história. É um tempero tão delicioso. Ele traz essa pitada de encanto misturado com uma sensação de estranhamento de uma forma que funciona muito bem. Eu acho hilário a forma como ele vai construindo essa cidade também. Era uma cidade muito pequena, parecia que tinha, tipo assim, 6 habitantes, sabe? E ela começa a ganhar vida por causa desse milagre do santo casamenteiro, né? Mostra
mostra muito também a natureza do ser humano, né? Sobre o desejo desesperado das pessoas por amor. Eu acho que os personagens, por si só, isolados, eles não são os mais mega desenvolvidos do mundo. E também não acho que tenha algum personagem que ganhe mais destaque do que outros. Eu gostei muito do protagonista, mas ao mesmo tempo eu acho que esses personagens, eles funcionam muito bem no conjunto. Quando junta todo mundo, essa cidade, toda essa loucura acontecendo, aí fica muito massa. Essa é uma cidade cheia de segredos, gente muito curiosa, sabe? O livro ele tem alguns elementos também de dor, de luto. Gente, esse mês, ó, foi difícil, viu? Com esses livros de luto, de tristeza. Mas aqui em específico é quase como se eles ficassem disfarçados por baixo da leveza que a autora consegue trazer pro texto. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que a jornada do protagonista em relação a essa dor e luto me impactou bastante. Tem uma questão paralela de uma outra moça que vai aparecer mais ali pro final, que inclusive foi um momento, eu tava terminando de ler esse livro na cafeteria, eu passei uma vergonha porque eu fiz um meio alto assim, sabe? Ele apresenta meio de uma última hora ali pra gente também, uma tangente no livro, uma subtrama ali, que eu amei, mas eu achei que foi um pouquinho corrido também, porque já tava no final da história, né? Mas enfim, gente, nossa, amei. Arrependido que eu não li esse livro antes, eu acho que ele retrata também o sertão de uma forma muito magnífica, como um lugar assim, sabe, de fé, de amor, de esperança. Eu acho que o livro ele consegue mostrar muito isso pra gente. Eu dei 4 estrelas pra ele, não foi as 5 estrelas que eu gostaria, mas ainda assim um livro que eu vou levar comigo pra sempre. Estamos nos nossos últimos 3 livros, que inclusive é o meu top 3 desse vídeo, os 3 melhores livros. Eu fiz mais ou menos aqui, sem querer, uma ordem do pior pro melhor, né? Então, o meu terceiro lugar nessa lista dos preferidos foi o Como Arruinar um Casamento. Eu, assim, tava morrendo de medo, gente, porque eu acho que foi leitura do Catarse do Paulo. Algumas pessoas que são do Catarse dele também são do meu. E o pessoal tava comentando, ó, a leitura lá, o pessoal não tá gostando muito não, tem muita gente falando mal desse livro. E eu também vi algumas questões surgirem sobre a forma como esse livro lida com saúde mental e tudo mais, tem alguns detalhes ali, né? Então eu fiquei com medo, eu falei, ai meu Deus, eu panfletei tanto esse livro sem nem ler, agora só falta eu ler e não gostar. Eu amei. Tá. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Phoebe, e ela é uma professora universitária. Ela acabou de separar do marido, porque o marido se apaixonou por outra, falou, vou embora, tchau, fica aí, vazei. E a vida dela começa a ficar uma porcaria, até que ela decide desistir de tudo e ir pra esse hotel, meio resort, pra se desviver lá. Chegando lá, tá uma comoção, tem um monte de gente, ela percebe que na verdade esse resort, esse hotel, tá reservado ali naquela semana para um casamento que vai rolar. E ela é a única hóspede que não faz parte desse casamento. Tem a noiva, tem os amigos, os familiares e tal, e tem ela avulsa ali querendo, né, eventualmente, logo no começo da história na verdade, tá? Ela se encontra com essa noiva, elas não batem uma com a outra logo de cara, inclusive a noiva, ela tem uma coisa que, vou falar daqui a pouco, que me incomodou, que é essa coisa meio egoísta, tipo, eu não acredito que você vai se coisar logo na semana do meu casamento, como você pode destruir o meu casamento. Mas elas começam a conversar uma com a outra de uma forma meio agressiva no começo, só que elas vão se aproximando e virando amigas. E assim, o livro vai ser meio que essa jornada dela nessa semana, naquele hotel ali, conhecendo esses personagens, as outras pessoas que estão ali no casamento também, e ela vai tentar se reencontrar na vida através da conexão com esses outros personagens. Esse livro, ele também não foi perfeito. Eu acho que ele foi me conquistar, na verdade. Eu comecei clicou pra mim mais ou menos ali nos 20%, 30%, porque uma coisa que você percebe logo de cara é que essa protagonista, ela faz também muito monólogo interno. Nossa, tem tipo assim, um diálogo, depois 4 parágrafos dela refletindo, ela voltando no passado, ela remanescendo e falando, nossa, essa tia fala pra caramba. Eu até comentei no grupo do Catarse, eu mandei uma mensagem, falei, gente, essa tia fala, hein, pelo amor de Deus. E o pior é que nem são monólogos repetitivos, mas são sempre gigantescos e a todo momento. Então isso começou a me incomodar, eu falei, ai meu Deus do céu. E ela faz muito isso também pra mostrar pra gente como foi o passado da vida dela, como era essa relação com o marido, como tudo isso acabou. Então é um pouco triste, é um pouco pra baixo. E quando chega no presente, quando ela tá no casamento ali naquele hotel, essas são as melhores partes da história. Então a gente tem toda essa introdução do passado pra depois o resto do livro ser tudo presente. E eu tava gostando muito mais do presente. Por isso que o livro ele demorou um pouquinho. Quando ela parou de contar o passado, basicamente, foi quando
do livro fluiu horrores pra mim, ficou muito bom. E eu comecei a perceber, inclusive, algo muito curioso, que eu não sei se foi proposital, eu não sei se é coisa que eu tirei essa conclusão, mas sabe quando, tipo, a gente analisa um livro e vê alguma coisa, mas nem a autora pensou nisso? Que é o fato de quando ela começa a se aproximar dessa noiva, além de ficar muito divertido e muito dinâmico, gente, os diálogos entre as duas, maravilhoso, os melhores momentos do livro, eu ria. Você vê que essa relação de amizade vai surgindo e a situação vai tirando um pouco o peso do monólogo da protagonista, todo o peso que ela estava sentindo da depressão, todo esse desespero interno, para ela vai ficando cada vez um pouquinho mais leve. Eu achei interessante essa coisa de você ver a mudança da protagonista mentalmente aos poucos, né? Me incomodou muito alguns comentários dessa noiva, né, que é a Lily, se eu não me engano, Laila, de não ter sequer um pensamento ali de empatia. Eu acho que, na verdade, a gente sabe que existem pessoas assim, que não se importam com o outro, né? Mas acabou gerando um pouquinho essa sensação de que o que a protagonista estava sentindo não importava muito, foi banalizado ali no momento por essa outra personagem. Mais uma vez, pode ser a atitude da personagem, mas como leitor, alguma coisa nessa atitude dela me incomodou muito. Mas aí quando volta pro foco no desenvolvimento emocional das personagens, porque todo mundo ali tem suas questões também, não é só a protagonista, é incrível, principalmente quando começam a ter conversas mais profundas, e são momentos muito bons. Existem momentos ali na história, que é a outra coisa que não faz esse livro ser perfeito pra mim, que parece, entre esses momentos mais profundos, tem algumas cenas um pouco fillers, assim, onde vai fazer coisas mundanas, né? Ah, eles vão passear de iate, vai ter algum evento ali do casamento, né? Um brunch, um negócio. E quando tem esses momentos mais bobinhos, as interações, os diálogos também são bem mundanos, são besterolinhas, conversas mais vazias, tem muito comedinha americana, sabe? Que não ressoa muito com a gente, especificamente, e rouba um pouco o brilho dos momentos maravilhosos que você acabou de passar. Mas eventualmente eu acho que eu só comecei a aproveitar a companhia desses personagens, que é algo que cresceu muito comigo. Eu não gostei de todo mundo ali no começo, tem umas amigas da noiva, tem uma parente lá que também tem um povo meio chato ali entre aqueles personagens, mas eu cheguei no final desse livro surpreso que eu tava triste de ter que dizer adeus pra eles. Eu fiquei muito rendido, parece que eu vivi esses dias na companhia desses personagens, e isso me fez criar aos poucos afeição por eles. Foi difícil terminar o livro, foi difícil dizer adeus, assim, pra essa história. Eu queria muito mais. O final, ele é um pouco inconclusivo, tá? Ele é bem aberto, na verdade. Ele tem alguns elementos de comédia romântica, tá? A protagonista vai ter um certo envolvimento, mais ou menos, ali na história, que ele não se conclui, a gente não sabe que fim dá pra isso. Mas eu acho que foi bacana também, porque nunca foi sobre o romance, tá? Esse livro tem elementos de, mas não é um livro de. Mas enfim, gente, no geral, tô muito feliz que eu li. Não foi também o melhor livro desse vídeo, eu também dei 4 estrelas pra ele, mas tô feliz que eu li ele, que eu dei essa oportunidade, um livro que eu tanto falei, né? E eu, no final das contas, curti. O penúltimo livro, então, desse vídeo, meu segundo lugar, meu segundo favorito aqui, foi O Jogo dos Desejos. Eu tenho essa edição aqui, mas esse livro já tá publicado aqui pela editora Intrínseca, tá? Gente, que livro cute, que livro fofinho, que livro, nossa, aquele quentinho gigantesco no coração. Dessa história aqui, existe um autor muito famoso e misterioso também, que ele escreveu essa série de livros pro público infanto-juvenil, né, de livros infantis ali, chamado Ilha do Relógio, Ilha Relógio. Esses livros, eles viraram muito best-sellers, muito famoso entre a criançaiada. É tipo assim, coleção Vagalume, um negócio, o autor é meio Lemon Snicket, assim, sabe? Aquele autor misterioso, ele mora numa ilha, essa ilha é afastada, ele mora recluso ali, junto na companhia do ilustrador dos livros dele, meio que cuida dele ali também. E aconteceu algo no passado desse autor, que ele ficou muito mal. E por causa disso, ele nunca mais lançou nenhum livro. Até que um dia, dá um estalo, ele avisa esse outro rapaz, né, que mora ali com ele. Então, eu escrevi um livro novo e eu vou lançar um concurso. Ele vai chamar 4 pessoas para essa ilha e quem vencer vai ganhar a única cópia desse livro novo que ele escreveu. Aí a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode vender para editora, ela pode vender no eBay, num leilão, pode fazer horrores de dinheiro, né? Então quem ganhar basicamente tá milionário, né? E como as crianças são muito fissuradas nesse autor, tem toda essa mitologia da ilha dele, que é uma ilha mágica. E no fim das contas, é muito assim um paralelo com Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, sabe? Tem toda essa vibe do concurso, desses 4 felizardos que ganharam e foram convidados pra ilha. É meio que o bilhete dourado ali deles, né? Inclusive no final do livro, depois que termina a história, a autora deixa uma homenagem. Meu Deus, quanta página em branco.
Ai, no meu não tem, no livro físico, tinha no e-book. Mas ela fala assim, tipo, pra todas as pessoas que ainda estão esperando o seu bilhete dourado, sabe? É muito fofinho. Corta para a nossa protagonista, sendo essa mulher chamada Lucy. Ela é uma professora ali do ensino fundamental. Ela trabalha com várias crianças e ela tem um aluno específico que é o Christopher. E o Christopher, ele é um órfão, ele mora com um casal ali, mas ele tá só esperando alguém vir e adotar ele e levar ele embora. E ele é muito próximo da Lucy, eles são muito grudados um no outro, ele é muito apaixonada por ele. Ela quer um dia, na verdade, conseguir adotar ele, mas ela não tem as condições financeiras, ela não tem carro, não tem um lugar, uma estabilidade ali de moradia, né, que o Estado requer para que ela consiga adotar esse menino. E ela vê esse concurso, a oportunidade perfeita para ganhar esse livro, vender esse livro, pegar esse dinheiro, comprar o carro, comprar tudo que for necessário para ela mostrar que ela tem essa estabilidade financeira e conseguir adotar o Christopher para ela. E daí ela vai para a ilha e a história vai acontecer. Esse livro é tudo de bom. Ele é uma fofura, só pela sinopse você já sabe, né, gente, que vai ser aquele livro fofinho. Eu acho que esse livro ele cura qualquer ressaca. Eu amei essa vibe lúdica, mágica, que desperta dentro de você a sua própria criança, de também queria conhecer, queria muito que esses livros existissem, também queria visitar essa ilha. Dá um negócio bem nostálgico, mesmo esses livros não existindo. Você se sente nostálgico pelos personagens. Inclusive, achei todos excelentes. A protagonista é maravilhosa de acompanhar. Ela tem muitas dores e traumas do passado. Ela teve uma família que não demonstrou muito amor por ela. Ela teve uma irmã que ficou doente e a família meio que escolheu a irmã, deixou ela de lado. Então ela se sente abandonada pelos pais, que nunca teve esse carinho deles. O Christopher, ele é daquelas crianças que você quer trazer junto, você quer colocar num potinho, você quer cuidar também. Aí o Hugo, que é o ilustrador que mora ali na ilha, ele eventualmente também vai ter um lance ali com o protagonista, um negócio meio romântico. E daí a gente tem o concurso, esse momento na ilha, que já é mais divertido. Que inclusive, gente, esses desafios não são nada demais, tá? Bem simples, e eles nem são o foco da história. O que realmente importa é como ela vai trabalhar o interno dela nesse momento que ela vai estar na ilha. E, gente, o livro, ele ganha muita profundidade, principalmente da metade pra frente. Você vai estar, tipo, se divertindo e chorando ao mesmo tempo. Eu fiquei surpreso, chocado com algumas coisas pesadérrimas que foram colocadas aqui na história do mais absoluto nada. Tem um certo momento específico ali na história, onde ele começa, agora vamos falar sobre os traumas de cada um, né? E começa a falar, e da fulana é isso, do Jack é aquilo, daquele participante é isso, do Hugo é tal. Eu acho que a forma como a autora fez, como é tudo agrupado num momento ali da história, todo é muito, de repente a história fica super pesada, assim, que eu achei meio desgraça generator, sabe? A autora pegando as maiores desgraças que pode acontecer com alguém e atribuindo a esses personagens. Mas ainda assim, é impossível você não se apaixonar, não comemorar pelos personagens ou chorar junto com eles. Eu acabei esse livro em prantos. Esse foi o primeiro livro que eu chorei muito nesse vídeo. O próximo eu me acabei de chorar também. Mas aqui é simplesmente porque foi aquela história muito pura, sabe? Muito lindinha. Aquele final que a gente já espera que vai ser. Você sai muito com essas mensagens de perseverança, de não desistir dos sonhos, de enfrentar os desafios da vida, de amizade, de empatia, todas essas coisas meio aguinha com açúcar, mas o livro ele faz de um jeito que te deixa muito com aquele sorriso no rosto. Eu amei. 4 estrelas e meia pra esse aqui. E por último, vocês estão vendo que falta logo qual, né? O bonitão aqui, que foi o melhor livro que eu li nessa TBR, neste vídeo. Gente, eu amei esse livro. Eu tô surpreso que eu amei o tanto que eu amei. Super curtinho, super rápido de ler. Tem muito enter. Tem momentos, tipo assim, ó, no livro, sabe? Você dá uma olhada na página, você já leu a página? Mas é um livro que, em poucas palavras, ele fala muito. Aqui a gente vai acompanhar o Cícero. Também se passa no sertão cearense. E quando o Cícero ele é pequeno, a mãe dele foi embora. Por um motivo específico que a gente vai aprender mais pra frente, que é... Nossa, muito bom quando ele explica isso, inclusive. Ela foi trabalhar como empregada doméstica na capital, se eu não me engano. E ela só volta uma vez no ano durante o Natal. Todo Natal ela vem, passa ali alguns dias com o filho e depois vai embora de novo. E esse abandono e essa distância machucaram muito o Cícero. Ele, inclusive, ele fica assim, extasiado quando a mãe chega, ele fica muito amoroso, ele quer estar grudado nela, ele fica implorando pra ela levar ele com ela. E ele sempre fica muito machucado toda vez que ela tem que ir embora de novo. Até que um dia, em um dos natais, ela vai embora e ela nunca mais volta. Por 6 anos, se eu não me engano, ele menciona. Até que ele decide que eu não aguento mais, eu preciso achar alguma forma de ir atrás dela e ver o que aconteceu e entender por que nunca mais ela veio. Nesse meio tempo, ele acaba se aproximando de o filho do vizinho dele, né? Eles moram ali pertinho, que é o Luzimar. E ele acaba encontrando um conforto nesse Luzimar, eles vão se aproximar e eventualmente também vai ter um lance entre os dois ali. Mas eu digo pra você, gente, eu fui
com a mentalidade de que seria mais um livro, assim como Mentiras que Contamos, o que não é, mas o que eu encontrei nesse livro aqui foi muito mais essa história sobre o abandono e sobre o luto do que o romance em si. O romance ali, ele tá como um apoio emocional pro personagem durante o livro, ele tá num plano de fundo, mas ele não é o foco da história. E eu acho que isso foi essencial para esse livro ter sido o que ele foi para mim. Eu acho que o autor soube dosar muito bem a mão em todos os elementos que ele colocou ali na história. Gente, que livrão, sério mesmo. Parece que eu vivenciei os acontecimentos aqui de uma forma tão forte que eu não sei resenhar. Eu terminei esse livro, eu não tinha escrito nada sobre ele no meu Notion, nas minhas resenhas ali, porque eu não sabia o que falar. Eu só sabia sentir, eu não sabia como ia explicar esse livro pra vocês aqui. Ele é um livro muito simples, como vocês viram, mas ele é um livro muito potente. Eu me senti colocado dentro da pele do protagonista, sentindo junto com ele a alegria toda vez que ele via a mãe, a esperança de um dia eles estarem juntos pra sempre, né? E a dor da despedida também. Eu me encantei muito com cada um desses personagens aqui também. Eu achei que o autor deu vozes incríveis pra cada um. E vou dizer pra vocês, hein? Que dor. Nossa, gente. Que dor desgramada que eu senti lendo isso aqui. Exatamente, na metade do livro, existe uma grande reviravolta. E essa reviravolta vai mudar completamente a história 360. 360 não, porque 360 você volta onde você tava. 180. Eu não tava esperando isso de jeito nenhum. Eu tava lendo esse livro no Discord com um amigo. Eu assustei, porque do nada tava maior silêncio. Eu fiz um... Eu achei tão sensacional, tão incrivelmente feita essa reviravolta. A partir daí vai desencadear alguns acontecimentos que vão quebrando teu coração. A construção que o autor faz aqui também, em grande parte, a história é meio que linear, mas também ele tem alguns saltos no passado que vão conectar informações, expandir personagens pra gente entender um pouquinho melhor, né? Principalmente os fantasmas dentro dessa dinâmica da família. É algo que você não espera, tá? Quando ele volta nesse passado, ele começa a contar algumas coisas e você fica... Nossa, agora eu entendi porque fulano se sente assim, porque ele age dessa forma. Nossa, tudo faz sentido. As conexões são muito surpreendentes, são muito boas. Assim, se eu tiver alguma questão pra falar também, é que assim como a Aline Bay tem esses enters, né, em alguns momentos, que é uma coisa característica da autora, que ela faz muito bem em todos os livros dela, a sonoridade do texto, a forma como ela pula as linhas faz muito sentido, né? Aqui eu não vi muito, tipo, eram uns enter bem aleatórios, sabe? Não causou muita diferença no impacto da frase, na sonoridade da frase, como causa no da Aline Bay. Mas assim também caguei, sabe? É só uma questão estética, isso não muda nada. Paulo estava certo sobre esse livro, tá vendo? A gente combina mais e concorda mais no livro do que vocês pensam. O casamento ali, ele também gostou. Esse aqui, então assim, né? Mas gente, falando sério agora, 5 estrelas, favoritado, incrível, maravilhoso, tudo de bom, leiam. E esse foi o último livro, então, dessa TBR, desses 9 livros, né? 2 ali meio capenga, porque foram lidos bem mais ou menos. Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu li livros que eu queria muito ler há muito tempo. Tô surpreso que eu gostei o tanto que eu gostei. E me deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu mencionei. O que vocês acham? Se vocês concordam, discordam. Se tiver sugestão também de outros criadores que vocês queiram que eu traga pra uma parte 2, uma segunda edição ainda esse ano, pra também ler os livros favoritos deles, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Estou feliz de estar de volta das minhas férias. Agora eu estarei com vocês aqui, tá? Todas as quartas-feiras às 18 horas, que são o meu dia e horário de vídeo novo, né? Estarei de prontidão para entreter-vos. Tá com muita saudade de vocês, de verdade, de gravar. Até comecei a gravar esse vídeo, tive que fazer alguns takes, começar o vídeo tudo de novo, porque eu tava travada, eu não sabia mais falar pra câmera. Mas agora eu já tô acostumado novamente. Eu amei fazer esse vídeo, também amei fazer essas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem apoiar o meu trabalho, vocês podem comprar qualquer livro que foi mencionado nesse vídeo, ou qualquer outra coisa também no site da Amazon, usando o meu link, tá? Meu link sempre fica aqui na descrição, fica na minha bio do Instagram, todo lugar que você for, tem o meu link, salva ele no teu navegador, é só você entrar por ele e você colocar as coisas no carrinho, fazer a tua compra, eu ganho uma pequena comissão da Amazon e isso me ajuda a sustentar os boletos, né, as contas, ou você pode se tornar um membro também, assinar o meu Catarse, que é um projeto de assinatura mensal, que você me ajuda financeiramente também, né, é disso que eu sobrevivo, tá, gente, é basicamente do Catarse que eu tiro a minha renda, então eu dependo muito do apoio de vocês, e em troca vocês recebem vídeo antecipado, vídeo extra, tá por dentro dos bastidores, a gente tem leituras conjuntas todo mês, esse mês tá sendo muito legal, a gente vai ler o talentoso Ripley, tem o nosso grupinho no WhatsApp, a gente é uma grande família, nós somos amigos ali dentro do Catarse, é muito legal ter esse apoio, mas também é muito maravilhoso conhecer todas essas pessoas, você quer ter amigos literários, quer ter gente pra conversar de livro, participar dos eventos, tá por dentro do que tá rolando no canal, tem sorteio de livro, tem um monte de coisa, tá? Vou deixar pra vocês aqui
aqui embaixo na descrição do vídeo o meu link do Catarse, se você quiser apoiar. Lá tem certinho tudo que você recebe de recompensas. Vou ser muito, muito grato. Mas também muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!